O grande desafio dessa palavra e dessa reflexão de agora à noite é entender o que nós cantamos aqui como atitude de vida. É se colocar numa posição de celebrante, de adorador, e fazer isso em espírito e fazer isso em verdade. Esse é o grande desafio. Nós vivemos uma sociedade complexa, uma sociedade com vários entendimentos a respeito do que vem a ser autor da criação, do que vem a ser criação propriamente dita. De onde vem isso tudo e a que se deve isso tudo? Eu não estou aqui para conversar com vocês nessa noite sobre ciência no que se refere à criação. Eu estou falando daquilo que certamente, por você ter se disposto a vir a um lugar como esse, a uma casa de oração, você já sabe como pensamos. Eu estou disposto a expor, a tornar cada vez mais clara a proposta de um Criador, de um autor da vida, e da proposta que esses seres criados, eu e você, possamos adorá-lo em verdade, como nós cantamos agora. Deus, somente Deus, Ele é autor, único Senhor, e a Ele todo louvor, a Ele toda glória. É esse o nosso desejo. Para alguns isso pode parecer mais difícil de assimilar. Para outros, talvez seja algo natural. Eu quero dizer só uma coisa a vocês antes de começarmos essa reflexão. Não adianta a gente discutir espiritualidade se a gente for utilizar apenas recursos da ciência para falar sobre ela. Espiritualidade, nós conversamos, nós aprofundamos, nós refletimos a partir da hora que nós abrimos o coração e a mente para experimentar essa espiritualidade. E quem tem uma experiência pessoal, ou quem já teve em algum momento uma experiência pessoal com o sobrenatural, vai entender claramente tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Mas também, se você nunca teve essa experiência sobrenatural, de perceber Deus cuidando de você, tratando da sua vida de uma forma transcendente, de uma forma que nenhuma outra pessoa poderia tratar, você tem a oportunidade hoje de aprofundar esse conhecimento. O meu desejo é que você não saia daqui sem pelo menos permitir que haja uma reflexão a esse respeito. Que você não saia daqui sem pelo menos permitir que o Espírito que paira na nossa mente, no nosso coração, nesse lugar, possa encontrar uma brecha de acolhida na sua vida. Esse é o grande desejo nosso. E eu quero convidá-los a refletir nisso no livro, no Evangelho, no quarto Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Se você estiver sentado, você que é membro dessa igreja, está com sua Bíblia, está percebendo que alguém ao seu lado não tem uma Bíblia, talvez um visitante, compartilhe, sente do lado com ele, mostre o texto que você vai ler, para que ele possa também compartilhar nesse momento. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Antes de lermos, eu quero mais uma vez pedir a Deus misericórdia e sabedoria para nós conversarmos sobre a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, mais uma vez na tua presença nós estamos, e agora em particular eu te peço tua misericórdia, te peço
tua graça, sabedoria, discernimento para percebermos o que o texto fala ao coração de cada um de nós, e pelo poder que o Senhor derrama sobre o seu povo, que nós possamos interagir diretamente com o Senhor, que haja um encontro divino entre Criador e criatura, que haja o derrubamento de todas as barreiras que possam nos impedir de escutar a voz do Senhor, que de forma sobrenatural o Senhor possa fazer com que os portões da nossa alma sejam abertos e que nós possamos acolher aquilo que é vontade do Senhor para a nossa vida. Obrigado mais uma vez por tudo que já experimentamos nessa noite. Cuida daqueles que estão nos vendo também, assistindo, prestando o seu culto através da internet. Abençoa a vida deles, abre a mente e o coração aonde quer que eles estejam, para que eles possam experimentar quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade, assim como nós. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 4, verso 23, traz o seguinte texto: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Mais uma vez, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Esse texto é lido de forma muito constante nas igrejas evangélicas e que professam o amor a Cristo e que professam a alegria em servir a Cristo. Mas também confunde-se muito quando se lê esse texto, principalmente o seu objetivo e o cerne da sua mensagem. O objetivo desse texto é trazer consciência a todos aqueles que o ouvem de que existe uma deficiência no meio da população, no meio de uma sociedade que, diz Paulo lá em Filipenses, que é corrupta, que é deturpada, que é difícil de se lidar, e que nós precisamos brilhar como estrelas no firmamento. Essa proposta de Paulo está baseada, eu creio, também nesse texto, que diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que façam uma diferença tremenda aonde quer que estejam. Porque da mesma forma que lá em Israel, nos tempos de Jesus, e antes dos tempos de Jesus também, acontecia uma distância muito grande, se percebia uma distância muito grande entre aqueles que adoravam nos lábios, que celebravam, que louvavam com os lábios, e aqueles que adoravam, louvavam de coração. Essa mesma distância muitas vezes está acontecendo na igreja contemporânea, na sociedade contemporânea, na minha vida e na sua. Jesus traz através de João, ele traz um confronto à minha vida diária. Ele traz um confronto, uma reflexão séria, profunda a respeito de como eu, Joésio, que se diz pastor de uma igreja como essa, uma igreja que é dele, mas como é que eu me conduzo no meu dia a dia com relação à minha família, aos meus relacionamentos interpessoais, aos meus negócios, aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus pensamentos e atitudes. Ele faz um confronto primeiro a mim, quando eu trato desse texto. E naturalmente transborda e atinge cada um de vocês. Eu disse que a sociedade, nossa sociedade, ela tem grande dificuldade hoje em
de agir que era incoerente com o que ele falava, com o que ele pregava, com a forma como ele vivia, ele disse o seguinte: olha, é muito difícil mudar isso, porque eu gosto de fazer isso. Essa palavra quase que termina um diálogo, quase que encerra um diálogo. É a mesma coisa, você sabe, eu vou para não espiritualizar esse negócio demais, eu vou trazer aqui uma coisa que acontece muito, quando nós queremos conversar com alguém, e essa pessoa diz: pastor, eu vou fazer assim, porque Deus me falou. Se a pessoa diz para mim, Deus me falou que era isso, eu vou dizer mais o que, filho? Não vou dizer mais nada. Se Deus falou para você, então que Ele confirme o que Ele falou. Mas eu não posso mais interferir. Vocês entendem? Quando chega para nós uma mente completamente fechada, completamente intransponível em termos de reflexão, quando já existe uma tomada de posição, eu não posso fazer mais nada. Os seus amigos que estão ao seu redor, que querem o seu bem, eu não vou poder fazer mais nada. Agora é a sua decisão e as suas consequências. E a nossa sociedade, ela tem sofrido isso. E nossas igrejas fazem parte da sociedade. Nós somos, eu disse isso domingo passado, nós somos um grupo social. Nós temos um objetivo no nosso dia a dia, mas somos um grupo social, uma representação clara de nossa sociedade. As estatísticas que nós experimentamos e ouvimos e vemos no dia a dia nos nossos telejornais, muitas vezes se refletem diretamente dentro da igreja. E isso nos preocupa. Quando nós entendemos, quando nós observamos as pessoas trazerem informações como dentro de um ano temos aproximadamente 3 milhões de casamentos no Brasil. É algo espetacular, não é? Isso se reflete dentro da igreja. Graças a Deus temos casado muita gente. Temos visto pessoas se unirem através dos laços matrimoniais. Isso é muito bom. Faz parte da estatística social e parte do que a igreja vive. Mas essa mesma pesquisa diz que no mesmo ano que nós estabelecemos quase 3 milhões de relacionamentos, ela diz que quase 1.300.000 desses relacionamentos terminam antes dos 5 anos. Isso se reflete ou não dentro das igrejas? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso é muito sério. Aí a gente para entender que, se isso é verdade, a dificuldade de entender a reflexão a respeito de Deus, da vontade de Deus, entender que Ele é o único caminho, que Ele é Senhor, que Ele é Criador, como nós cantamos aqui agora, não é um pensamento apenas da sociedade fora das 4 paredes. Isso provavelmente é uma reflexão de boa parte daqueles que estão ainda dentro das 4 paredes. Essas dúvidas acontecem dentro das 4 paredes. Incrível isso, mas é verdade. Vocês não têm ideia de quantas pessoas a gente conversa no dia a dia da igreja, e as pessoas falam: pastor, preciso orar, porque minha fé está desse tamanho. Eu tenho algumas dúvidas, sabe, pastor, quando eu ouço algumas coisas. Amigos e amigas de dentro das 4 paredes, de dentro dos portões. Ou seja, o texto de João 4, verso 23, está trazendo uma reflexão para mim e para você, a respeito dessas pessoas, que dizem que conhecem a Cristo, estão com um título de discípulos de Jesus, ou discípulas de Jesus, mas a sua fé não reflete, a sua atitude de adoração, muitas vezes não reflete o que ela ostenta. Vocês entendem? Eu estava vendo isso, é triste falar sobre isso, mas é importante para que vocês entendam que isso está em todos os níveis
de relacionamentos e de posições dentro da eclesia ou da igreja. Eu vejo grupos nos WhatsApps, inclusive grupos de líderes evangélicos, onde muita gente, a gente vê quase que todo dia, grupos que são grandes, e aquelas faixinhas, aparecem aquelas faixinhas cinza dizendo: fulano ou fulana saiu, fulano ou fulana saiu. Porque o que acontece dentro dos grupos, o tipo de conversa que acontece dentro dos grupos, o tipo de afronta, não é confronto, o confronto é saudável. O que acontece é afronta. A falta de respeito para entender e perceber e permitir que o outro exponha o seu ponto de vista. Tudo isso tem gerado relacionamentos distorcidos, relacionamentos fracos, relacionamentos que não prevalecem. E isso é muito ruim para a igreja de Cristo. Isso reflete que esse texto de João 4:23 é totalmente atual. Porque ele diz que, no entanto, já está chegando a hora. É como se ele dissesse assim: olha, basta, queridos e queridas. De fato, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores, aqueles homens e mulheres que dizem que querem ser ou que são discípulos de Jesus, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não apenas de boca, mas com as suas ações, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Porque são esses adoradores que o Pai procura. Essa palavra procura me deixa às vezes aflito. Me deixa às vezes aflito. E a ideia não é que Deus está, procurando alguém para adorá-lo. Não é isso, simplesmente para adorá-lo. Não é um sentimento egoístico de Deus. O entendimento desse texto é que Deus está dizendo: olha, eu entreguei o meu próprio Filho, eu entreguei o próprio Jesus, para que vocês tivessem a oportunidade de conhecer o meu amor. Mas vocês estão tão longe da realidade do Evangelho, de tudo aquilo que meu Filho fez aí na terra, diante de vocês, no meio de vocês, que dificilmente eu tenho encontrado pessoas que, quando emitem o seu louvor, quando emitem ou quando manifestam a sua adoração, isso chegue para mim como um cheiro suave. É isso que Deus está dizendo aqui para a gente. Eu tenho tido grande dificuldade, parafraseando aqui o texto, eu tenho tido dificuldade em ver verdade na atitude de vocês. E aí eu estou me colocando no meio disso tudo, filhos. Vocês estão entendendo? Eu não estou me excluindo disso tudo. Eu sou um com vocês. Somos pares uns dos outros aqui. João, o autor do quarto evangelho, ele já dava sinais de que algo estava acontecendo. Um novo entendimento do que dizia respeito à adoração a Deus estava sendo incutido na mente dos discípulos a partir do testemunho diário deixado pelo próprio Jesus em seu ministério entre os homens. Jesus é a maior expressão, é o ponto máximo da adoração em espírito e em verdade. Ele é a nossa referência. Em sua caminhada, Jesus era bastante claro na mensagem de que Deus procurava relacionar-se com adoradores autênticos. Eu acho que essa é a palavra. Essa é a palavra. Adorador em espírito e em verdade é um homem ou uma mulher que se coloca como discípulo de Jesus e que é autêntico. Não tem subterfúgios para servir. Não tem subterfúgios. Adoradores que correspondem ao cuidado dele, que assumem a postura devida de um verdadeiro discípulo de seu Filho Jesus. Essa percepção de João se dá desde os primeiros e também poucos discípulos que viram em Jesus o Messias esperado por Israel. E eu imagino como foi difícil aquela decisão dos primeiros discípulos de caminharem com Jesus, porque havia, como existe até hoje para
a comunidade judaica à espera do Messias até hoje. Porque a ideia do Messias é o Messias guerreiro, é o Messias general, é o Messias que vem num cavalo, é o Messias que vem com a armadura, é o Messias libertador guerreiro. E isso é um problema até para nós, na nossa música, não é? A gente tem que ter entendimento até na nossa música, porque muitas vezes nós proclamamos isso na nossa música, não é? Nós proclamamos o quê? Homem de guerra é Jeová. A gente não declara isso? Eu cantei muito isso e cantamos até hoje. Mas é o tipo da canção que nós não podemos cantar sem refletir antes. É quando a gente fala de vamos ministrar a canção, é isso. É trazer à tona o entendimento do que aquela canção representa. Porque nosso homem de guerra, a guerra dele não é travada, segundo o Novo Testamento, com armas que nós conhecemos na carne. As armas que ele trava, o duelo que ele nos permite travar essa batalha, são armas espirituais. Mas quando a gente fala homem de guerra, a gente está falando, e o que é que vem na nossa mente imediatamente? A imagem de um general. Não é isso que vem? Aí Jesus nos confronta e entra na cidade em cima de um jumento. Que general é esse? Vocês entendem o motivo do judeu, né, de raiz, não aceitar de forma nenhuma a Cristo como Senhor? Porque ele esperava um general, ele cantava sobre um general, ele ouvia sobre um general que viria libertar Israel. Aí de repente, aquele general, discípulos dizem, aqueles que seguem aquele general, dizem que ele é o libertador, e ele vem num jumentinho. E o pior, esse general não revida quando é atingido, quando é açoitado, quando é cuspido. Ele não revida. Onde estão as armas de guerra dele? Como é que pode um general que é passivo? É porque as armas dele são completamente diferentes daquelas que nós conhecemos. E aí, para ser discípulo dele, tem que entender esse contexto de espiritualidade. Tem que entender esse contexto de liderança espiritual. E quando a gente, muitas vezes, como líderes que somos, a maioria de nós cuida de grupo pequeno, cuida de igreja, cuida de ministério, né? Ensina. Quando nós vemos as nossas atitudes comparadas a Cristo, a gente fica bem distante às vezes, não fica? Fica mais próximo daquele general que Israel espera até hoje, fica mais perto dele do que do Jesus contemporâneo, do Novo Testamento. A hora de adorar a Deus em espírito e em verdade é chegada, diz o texto. Essa afirmação de Jesus no Novo Testamento expressa um desejo que era realidade desde a criação. Desde a criação, Deus já esperava isso. Onde o projeto inicial de Deus tratava da perfeita adoração, onde criatura completamente consciente e satisfeita pelo cuidado do Criador se derrama nesse intento. Mas entendemos que esse processo tomou uma forma mais patente com a declaração de Jesus em João 4:23. A igreja de Jesus ainda não completou esse processo. E eu e você ainda fazemos parte desse emaranhado de questionamentos, rebeldia, independência, insatisfação e ingratidão. É isso que a gente tem visto na igreja. Filhos, eu conheço igrejas, e eu não estou falando da nossa, porque isso não acontece na nossa, né? Eu conheço igrejas que eles não reclamam, mas eles não participam. Eles não questionam se é para fazer ou não, mas eles preferem pagar para que façam. Ele não se dispõe a fazer
o que é necessário fazer. Ministério tem outra conotação para essas pessoas. Corpo de Cristo tem outra conotação para essas pessoas. O que eu contribuo é suficiente para fazer funcionar a chamada igreja, a chamada casa de oração. E esse não comprometimento pessoal nos faz também entender que tais pessoas não compreenderam ainda o que vem a ser adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu entendo que ministério, a palavra ministério quer dizer serviço. E eu entendo que me doar faz parte da minha edificação. Participar e colocar minhas mãos na massa, meus pés, faz parte da minha edificação, do meu crescimento, do meu amadurecimento. É diferente de eu dizer o que é que precisa, tome, faça. Não funciona assim. No reino de Deus não funciona assim. Nós somos chamados a contribuir, claro. Como é que a gente pode estar num ambiente gostoso como esse, se as pessoas não contribuem para pagar a energia, para pagar a limpeza, para pagar para ter um instrumento trazendo uma boa música, pessoas que se dediquem integralmente para cuidar da liderança, da direção da igreja? Precisamos, os valores, os recursos têm a sua função dentro da casa de oração. Mas isso aqui não é igreja. Isso aqui é a celebração do povo. Igreja somos eu e você. Vocês entendem? Quando nós saímos dessas portas, quando elas se fecham, aqui continua sendo apenas um ambiente consagrado ao Senhor. Mas a igreja saiu. A igreja está lá fora. A igreja vai trabalhar. A igreja vai para a faculdade, a igreja se relaciona no casamento, a igreja se relaciona no namoro, a igreja é funcionário, a igreja é patrão. E as nossas atitudes, o nosso entendimento se manifesta em todas essas áreas da sociedade. Isso é igreja, isso é ser adorador em espírito e verdade. Ou não. Ou não. Na adoração a Deus, a verdadeira unidade, isso que eu estou falando aqui agora, trabalharmos juntos para ver a igreja do Senhor crescer, é uma das preocupações primordiais do apóstolo Paulo, como vemos lá em Efésios capítulo 4, de 3 a 7, que diz o seguinte: façam todo o esforço, olha só o que ele diz, para mim e para você, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz. Eu faço parte de um grupo de líderes no WhatsApp. Eu creio que mais de 150 líderes. E eu vejo aquela faixinha o tempo todo. Eu tenho visto ultimamente, saiu, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu. Por quê? Porque não conseguem manter a paz entre líderes. As conversas são discordâncias eternas, falta de respeito, falta de cuidado. Meu direito acaba onde começa o seu, filho. Você tem o direito de pensar, tem o direito de falar. A gente trabalhou isso aqui durante a campanha política. Campanha política. Eu nunca perguntei a algum de vocês, se alguém aqui, se eu estiver trazendo uma informação errada, me diga. Eu perguntei a você em quem você votaria? De forma alguma. Você tem liberdade para pensar e votar naquele partido ou naquele candidato que Deus colocar no seu coração. Agora haja com discernimento, que eu sempre disse a vocês, vocês têm toda a condição de refletir e fazer uma boa escolha. Peça a Deus sabedoria. Nesse púlpito, jamais vocês ouvirão um pastor defendendo um candidato. Acabou. Podia ter sido Haddad, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for. O que eu e você precisamos fazer agora, os que ganharam e os que foram derrotados, o que nós precisamos fazer é, segundo Paulo lá em Timóteo, orar pelas autoridades, para que elas tenham sabedoria para conduzir a cidade. E baseado lá no Antigo Testamento, ele diz: orem e cuidem da cidade, plantem, comam, se casem, porque a prosperidade da cidade, a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Eu tenho um compromisso com a minha cidade.
Eu tenho um compromisso quando eu jogo um papel do lado de fora na janela do carro. Eu tenho responsabilidade nisso. Entendem? E eu vou dizer a vocês, há alguns anos eu jogava papelzinho pela janela. Mas eu tenho uma esposa que pegou no meu pé. Disse: filho, está errado. E aquele negócio começou a mexer comigo. E eu digo: está errado mesmo. Não pode jogar mais fora. Guarda, botei um saquinho de lixo ali. Sabe, hoje de manhã eu estava me vendo isso. A gente estava tendo uma reunião aqui. Eu não vi saquinho de lixo no bolso. Né? Um papel que eu comi uma coisa que me deram. E aí cheguei em casa, joga no lixo. Responsabilidade. Responsabilidade com a cidade, com o meio ambiente, que é criação de Deus. Vocês entendem o que é adorar em espírito e verdade? É muito mais do que estar na igreja e prestar um culto. É muito mais do que uma vigília. É muito mais do que cantar uma canção. Tem gente confundindo adoração com música. A música é um meio de nós louvarmos ao Senhor, de nós contemplarmos a beleza do Senhor. É um meio. Mas a adoração vai muito além de uma música, muito além. Tem a ver com as minhas atitudes. Por isso que a palavra atitude é a palavra que vai ser usada o ano todo. Cabe reflexão, filhos. E Paulo continua dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Paulo está dizendo: por que discutir? Por que discutir? Nós não podemos ter pontos de vista diferentes, amando o mesmo Deus, sem perder os nossos relacionamentos. Tem gente que ficou com raiva de irmão dentro da igreja por causa de política. Que isso, filhos? Tem gente que saiu do WhatsApp, saiu do Facebook, bloqueou, não sei. Que isso, filho? Falta de maturidade é essa. Isso não é adorar a Deus em espírito e verdade. E eu falo isso para pastores e para ovelhas. É a mesma coisa para mim. Erramos como pastores. Esses grupos que eu estou te dizendo, que eu faço parte, que eu fico triste, são líderes. Líderes. Que eu imagino, se num grupo de WhatsApp você age assim, como é que você cuida da sua igreja? Como é que você cuida da sua igreja? Isso é horrível. Qual é o testemunho que eu tenho para as pessoas que estão próximas a mim? Uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós para cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Acabou. O mesmo privilégio que eu tenho de ser agraciado por Deus, você também tem. O mesmo ar que eu respiro, você respira. O mesmo sol que brilha sobre a minha cabeça, brilha sobre a sua. A mesma chuva que me molha, molha você. A graça é sobre todos. É sobre todos. Quando entendemos o conceito de unidade em Cristo como forma de fortalecimento dos valores cristãos e testemunho vivo do poder transformador do Evangelho de Cristo, nós entendemos também que isso só se dá através da influência do Espírito Santo na nossa vida. E aí é uma outra coisa que complica na hora de falar sobre adoração. Entender o papel do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Entender o papel do Espírito Santo. Eu estava conversando com um dos nossos grupos, se não estou enganado, o grupo de Casados para Sempre, né? O grupo de Casados para Sempre, no final do ano passado. E nós estávamos fazendo eu estava falando com eles sobre, muitas vezes, a falta de entendimento, de reflexão nas nossas orações. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Como a gente confunde as coisas. Como a gente confunde os papéis da Trindade. Deus, Jesus, Espírito Santo. Deus, qual é o papel dele? Senhor, sustentador, criador. Deus é o Shaddai. Filho, Jesus, Salvador.
e Senhor da nossa vida. Salvador, porque deu a sua própria vida por mim e por você, não é? E Senhor, Kyrios, porque é aquele em que nós precisamos que Ele controle verdadeiramente as nossas vontades, Ele diga exatamente para nós cada passo que precisamos dar, para que nós não venhamos a errar. Mas tem a terceira figura da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E aí a gente confunde às vezes. O Espírito Santo de Deus, nos textos que nós vamos ler, ele tem um papel fundamental. Jesus diz: importa que eu vá para o Pai, e quando eu chegar no Pai, Ele enviará para vós outros o conselheiro. O Espírito Santo de Deus é conselheiro, consolador, papel dele. E aí eu conversava com esse grupo de casais e dizia como a gente às vezes confunde as coisas, né? Faz uma coisa, observa a oração que você faz. Observa a oração que você faz. Nós devemos, diz a palavra de Deus, nos ensina, o próprio Jesus nos diz nos Salmos, como nós devemos orar. E nós oramos ao Pai, oramos a Deus, e tendo Jesus Cristo como nosso mediador, em nome de Jesus Cristo. E aí a gente começa a orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é alguém que fala tremendamente ao nosso coração, nos dando direção. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque tu tens nos ajudado nessa caminhada tão difícil. Em menos de 30 segundos eu usei as 3 pessoas da Trindade na minha oração. E o pior não é isso, o pior é que a gente não aprende a orar como a gente conversa com alguém. O que é oração? A oração é um diálogo. A oração é quando eu converso com Deus, como se estivesse conversando com você, meu irmão e minha irmã. E abro o meu coração e me coloco diante de Deus ali. Observe na sua oração, quantas vezes você repete o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Espírito Santo. Às vezes a gente não consegue terminar uma frase sem dizer: em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, Pai, em meio a uma oração. A falta de discernimento da gente, a falta de reflexão e de entendimento do que é aquele momento. Como é que você conversa com alguém? E eu vou dizer: Yara, muito obrigado porque você hoje fez um trabalho maravilhoso. Yara, olha, você é alguém que é uma referência com seu marido. Yara, você também é uma referência com seus filhos. Yara, mas é assim que a gente tem orado. Observe a sua oração. Falta de discernimento de que o Espírito Santo tem o seu papel e que nós precisamos abrir o coração para Ele e permitir que Ele fale a nós de uma forma clara. Mas as nossas orações precisam também ser muito claras, muito diretas. Precisamos ter entendimento para viver a vida cristã e nos relacionarmos em nossas orações. Quando a gente fala aqui, quando entendemos esse conceito do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, entendemos que esse Espírito gera uma atmosfera na nossa vida, nos nossos relacionamentos, uma atmosfera de graça, de paciência, de humildade, de zelo pelo corpo que agora fazemos parte. Porque esse Espírito é exatamente o Espírito conselheiro. É aquele que vai dar paciência para a gente, que vai fazer com que cada um dos frutos do Espírito se manifestem. É esse Espírito que vai constranger a mim e a você quando nós estivermos errados. É Ele que vai nos convencer do pecado, não é isso que diz a palavra de Deus? É o Espírito que convence do pecado e que diz: está errado filho, está errado filha, muda esse lado do disco, não dá para ficar assim. Ele tem um papel na nossa vida e isso gera a unidade do corpo, quando eu trago entendimento para a minha vida cristã. Lá em 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. É o Espírito Santo de Deus que está nesse momento trazendo discernimento para todos nós. É o mesmo Espírito. Adorar em espírito, então, toda adoração verdadeira deve ser feita em espírito. Cabe a nós decidir
se o foco dessa adoração deve ser no Espírito Santo ou em um princípio espiritual, que trata de um ambiente adequado para adoração. Quando a gente fala de adorar em espírito, muitas vezes as pessoas entendem vir ao culto, vir à casa de oração e simplesmente contemplar o Senhor. Adorar em espírito extrapola as paredes de uma casa de oração. Adorar em espírito tem a ver com abrir a alma para conhecer a Deus e falar com Deus de forma íntima. Não tem a ver com paredes, não tem a ver com local. Aonde eu estiver, eu adoro a Deus em espírito, porque ali está o Espírito do Senhor comigo, aonde estiver. A adoração verdadeira é da alma humana e envolve uma comunicação direta com o mundo transcendente, o mundo das realidades espirituais. E esse contato é estabelecido e governado por meio das operações do Espírito Santo de Deus. A fé cristã traz tudo isso à luz, porquanto o próprio Espírito Santo é o agente que santifica e que transforma o homem. E aprendemos na Bíblia que a sua presença haverá de ser contínua e real na vida de cada um de nós, conforme João 14, 25 e 26, que diz: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Olha o que Jesus diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse é o papel do Espírito. Esse é o papel do Espírito. Conselheiro, e que vai nos fazer lembrar e nos constranger e nos fazer voltar à trilha quando estivermos caminhando fora dela. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Isso é adorar em espírito, é permitir que esses conselhos, que essa direção seja vivenciada por mim e por você. Isso é adorar em espírito. É quando você for fazer algo e sentir no seu coração, na sua mente, o Espírito Santo dizer: filho, filha, não faça isso, isso não vai ser bom. E você dizer: tudo bem, eu não vou fazer. Isso é ouvir o Espírito. Quando a gente faz e dá errado, a gente não ouviu o Espírito. Então agora aguente as consequências. Acabou, é simples. O Espírito é conselheiro. Adorar em espírito é ouvir o conselho. Ouvir o conselho. E às vezes ele usa pessoas para isso também. Às vezes eu estou tão distante daquilo que Deus espera de intimidade comigo, que ele, pela misericórdia, usa alguém para dizer: filho, filha, não vá por aí não. E eu mesmo assim não quero ouvir o conselho do Espírito. Mas adorar em verdade, então, nessa afirmação não está em foco a verdade subjetiva do indivíduo, como espírito de sinceridade e de veracidade, por exemplo, em contraste com os fingidos, cuja religião é simulada. Embora isso também possa fazer parte do quadro geral. Verdade aqui, o que eu estou dizendo é que verdade não tem a ver simplesmente com o que eu acho correto, com o que eu acho certo a fazer. Verdade também é transcendente aqui. Ainda que essa verdade, o que eu acho correto, deva ser feito. Mas eu não posso me deter quando eu falo adorar em espírito e em verdade. Eu não posso me deter simplesmente na verdade subjetiva do indivíduo, nem tampouco na verdade objetiva, que é saber exatamente qual a religião que eu devo escolher, qual o partido ou o candidato político que eu vou escolher. Essa é a verdade objetiva. Mas essa verdade que nós falamos que nós ouvimos em João 4, 23, não é simplesmente isso, ainda que isso faça parte da verdade. O que está em foco aqui é a espiritualidade substancial, em contraste com a espiritualidade formal. É isso que está aqui em foco. Existe uma espiritualidade que tem verdade,
que tem substância, que faz diferença, que transforma a minha vida e a vida do outro, daquele que está próximo a mim, que gera um ambiente de graça. E tem a espiritualidade formal, que muitos de nós vivem e acha que é substancial. A espiritualidade formal, que é exatamente essa: eu não falto um culto sequer. Mas existe uma diferença muito grande em assistir um culto e em prestar um culto. Quando eu assisto um culto, é a minha verdade ou espiritualidade formal. Quando eu presto um culto, aí está a minha espiritualidade substancial. Você entende? Mas, pastor, e como é que a gente sabe essa diferença? É fácil. Quando você terminar esse momento de reflexão, de culto aqui, de culto comunitário, e você estiver indo para casa, converse, observe a sua conversa e a conversa de quem está próximo de você a respeito do que aconteceu durante a celebração. Observe os comentários que virão. Serão, por acaso, rapaz, Deus me deu uma luz sobre esse texto que eu não conhecia, e falou o meu coração a respeito de algo que eu preciso mudar na minha vida, ou algo que eu preciso implementar na minha vida, e eu tenho atitude em relação a isso. Ou será, rapaz, você viu aquela música que foi tocada? Sandro errou feio no contrabaixo, fez uma frase que não tinha nada a ver com... Você viu Letícia demorando demais para passar os slides? A gente não conseguia acompanhar de jeito nenhum. Você viu a roupa de fulano ou de fulana? Rapaz, é um escândalo aquele negócio. Você viu fulano ou fulana que não parava de conversar o tempo todo, na frente da gente, tirando a atenção da gente? Aquilo mexeu comigo. Qual é a conversa? Qual é o resultado? Qual é a consequência do culto comunitário que você experimentou? O que é que vem no seu coração? O que é que vem na sua mente? É a espiritualidade formal ou é a espiritualidade substancial? E eu não estou dizendo, filhos, presta atenção, eu não sou menino, nem vocês são crianças. A gente sabe que tem algumas coisas num culto como esse, numa celebração como essa, que chamam a atenção da gente, não tem? Às vezes uma situação chama a atenção da gente. Às vezes um erro no instrumento, uma brincadeira equivocada, às vezes alguém que realmente está conversando na frente, chama a atenção da gente. Mas é aquilo que vai ficar na nossa mente? É aquilo que vai ficar na nossa reflexão? É aquilo que quando nós saímos daqui, durante a semana toda, vai encher o meu zap? Ou a minha mente? O que é que vai mexer com você? Esse é o grande questionamento, para saber se você está experimentando uma superficialidade na sua espiritualidade, ou se você está experimentando algo profundo na sua espiritualidade. O que é que Deus falou para você nesse momento? O que é que Ele desafiou você a fazer nesse momento? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade. Porque viver de forma sincera, muitas pessoas que não conhecem a Cristo vivem. Tem alguma dúvida disso? Conheço pessoas que são muito transparentes, muito sinceras. São até chatas de tão sinceras que são. Tem gente que diz claramente a mim: rapaz, está errado nisso aí. Rapaz, você é sincero mesmo, né? Transparente assim, né? E ele vive assim, ela vive assim. Isso é muito bom. Mas a espiritualidade substancial não importa simplesmente em ser sincero. Eu tenho que ter objetivo nessa sinceridade. E ela tem que ser fruto de algo muito maior. Ela tem que ser fruto da misericórdia de Deus. Quando eu sou sincero com meu irmão, o desejo é de tornar ele ou ela melhor, e não de denegrir a sua imagem, e não de
tratar mal a ponto da sua autoimagem ser denegrida. Você entende isso? Quando eu falo de sinceridade, de transparência na espiritualidade, eu estou falando em fazer com que o outro se torne um homem ou uma mulher melhor. Eu vou ajudar você. O próprio Jesus é objeto da nossa adoração e a sua natureza é a verdade. Olha, Jesus lá em João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E são esses adoradores que Deus procura. E eu quero agora partir para o final dessa reflexão. A ideia aqui, Deus procurando adoradores, a ideia aqui não é que Deus esteja desesperadamente atrás de pessoas para o adorarem por causa do seu desejo ou da sua necessidade egoísta. O foco aqui está diretamente vinculado ao destino do ser humano, ao meu destino e o seu destino. Esse destino aconteceu desde o início de tudo. Desde o início, Deus, quando nos criou para que vivêssemos em espírito e em verdade. Diz que no texto que lá no Éden, o homem e Deus caminhavam na virada da tarde e se relacionavam de uma forma maravilhosa, transparente, sincera, saudável. E não havia temor, não havia dificuldade nesse relacionamento. Mas isso foi quebrado. Foi quebrado. Nós podemos perceber de que forma Deus a procura desse ser humano. Como é que nós podemos perceber isso? Primeiro, por meio da missão de Cristo e da ministração da sua palavra enquanto esteve aqui na terra. Jesus veio entregar a sua própria vida para que eu e você pudéssemos experimentar o religare, a oportunidade de estar de volta, próximo do Pai, não mais tendo o pecado nos afastando, mas a oportunidade de viver agora o Santo dos Santos diretamente. Não tem mais véu que separe o Santo dos Santos do adorador. Não precisa mais só de um sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Hoje eu tenho livre acesso a Deus, a graça, a misericórdia, o amor dele, a bênção dele, como adorador, como discípulo dele. Jesus nos deu essa condição. Primeira coisa que eu percebo Deus agindo e buscando adoradores é para que experimentem isso. Segunda coisa, na conversão e na santificação da alma, da mente, do caráter. 3 diz, em resposta Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Precisa entender. Fazer como Nicodemos: vem cá, como é que é esse negócio de nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aquilo ali, tem gente que diz: mas rapaz, como é que o cara faz uma pergunta dessa? Não, aquilo era muito difícil para Nicodemos entender, como é difícil para muitos de nós entender por que eu tenho que aceitar Cristo, por que eu tenho que dizer que sou pecador, por que eu tenho que mudar de vida. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa que sou verdadeira, eu sou transparente, eu faço boas obras. Eu preciso de Cristo para quê? Para quê? Entender, Deus procura esses que o adorem em espírito e em verdade. São pessoas que tenham esse discernimento, que percebam o que Cristo veio fazer, que percebam qual é a consequência de não aceitar essa proposta de vida, esse estilo de vida, que enxerguem verdadeiramente, com olhos espirituais, que vale a pena ter uma vida de adorar em espírito e verdade. Vale a pena. Também percebo Deus agindo assim nas ações do Espírito Santo, que transformam o homem segundo a imagem de Cristo, guiando-os assim de um estágio de glória para outro estágio de glória. O Espírito Santo ministrando no nosso meio. Também percebo Deus promovendo e procurando esses homens e mulheres nas ações do Espírito Santo, que desenvolvem nos seus discípulos de Cristo as virtudes ou características do fruto do Espírito Santo, como está lá em Gálatas. A gente percebe que não é por acaso que Deus procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. É porque na verdade Ele quer homens e mulheres que manifestem o seu amor através de frutos do Espírito. E aí a gente lembra
5 é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Precisamos estar investindo em cada uma dessas manifestações o tempo todo. Como tem falta de paciência hoje na sociedade. A gente não consegue andar no trânsito sem uma buzinada, ou na hora que a gente sai ou na hora que a gente chega. É horrível. Eu estava conversando com uma pessoa também nesses dias, e ele foi visitar um estado nos Estados Unidos, e ele disse: eu fiquei impressionado. Eu fui à cidade, fui para o centro da cidade que eu estava, fui e voltei, eu não fui buzinando, eu fiquei com abstinência de buzina, porque quando a gente chega no Brasil, é impressionante, as pessoas não têm mais paciência. Se tiver alguém que está aprendendo a dirigir, ainda que esteja num carro de autoescola, a gente está buzinando. Gente, ele está aprendendo. Um carro de autoescola é para isso. Você tem que ter paciência, porque ele está fazendo aquilo que um dia você precisou fazer, ou se não fez, era por causa da circunstância da sociedade daquela época, não fazia. Mas hoje ele precisa aprender, e ele muitas vezes erra, e em vez de estar na faixa da direita, vai para a faixa da esquerda, e enquanto o condutor que está ensinando diz: olha, você tem que voltar, ele tem que ter cuidado, porque se ele voltar de vez, quem vem atrás bate. Então tenha paciência. Não adianta estar buzinando, não adianta estar baixando o vidro. Ele está em um momento de aprendizado. Entendem? Ninguém tem mais paciência um com o outro. É impressionante. É impressionante. A questão da amabilidade, como eu estou te dizendo, a forma de nos relacionar. Às vezes a pessoa chega, sabe, com 4 pedras na mão, né? Às vezes tem até 5. Joga tudo para cima de você, você não tem nada a ver com a história, e ouve aquilo, e aí alguns simplesmente, já que você jogou 5 em mim, eu cato pelo menos 3 e devolvo para você. É assim que a gente tem agido, e a gente esquece que muitas vezes tem que ver o outro lado. Como é que aquela pessoa chegou, o que é que aconteceu de ontem para hoje, o que é que aconteceu hoje de manhã, e que ela está assim. Então, meu irmão, minha irmã, tem algum problema, está acontecendo alguma coisa com você, posso te ajudar, vamos orar juntos. Ninguém tem paciência mais, ninguém tem amabilidade nas palavras mais, e os nossos relacionamentos vão se destruindo por causa disso, vão se corroendo por causa disso. Às vezes relacionamentos de anos são destruídos por causa de umas palavras duras, impensadas, com falta de reflexão. Eu também vejo Deus procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, por intermédio de diversos meios de desenvolvimento espiritual, como a leitura da Bíblia, a oração, a meditação, a contemplação, a prática de boas obras, o uso dos dons e talentos espirituais para a santificação do indivíduo e de todo o corpo de Cristo. Quando eu vejo gente se dedicando a fazer isso, eu percebo que Deus está buscando e tem encontrado algumas pessoas que assim agem. Eu falho também pra caramba, filhos. Erro muita coisa, em muita coisa. Mas peço a Deus misericórdia todo dia. Todo dia. Porque eu quero ser encontrado como um homem que o adora em espírito e em verdade. Eu sei que você também quer. Então vamos deixar o conselheiro falar o coração da gente? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus trazer para nós o confronto que traz saúde? Quando alguém vier conversar com você e lhe confrontar sobre um erro, sobre algo que está incomodando, escute. Não comece a conversa na defensiva. Permita que o outro fale. Escute, porque Deus pode estar usando aquela pessoa para edificar a sua vida, para corrigir você, para trazer luz a você. Às vezes você está completamente cego e Deus está usando alguém para abençoar você. A caminhada cristã, nós sabemos que não é nada fácil. Nada fácil. A excelência nos relacionamentos espiritual, humano, são desafios diários para mim e para você. Aprender a pensar e sentir a dor do outro é um exercício duro que exige disciplina na mente. Não adianta só falar, eu sei que você está sentindo. É difícil, filho. Isso não pode ser um jargão.
Dizer o que o outro está sentindo, dificilmente a gente sente, dificilmente. Mas a gente pode dizer: eu quero orar com você, e quero que você saiba que eu vou pedir a Deus que a cada dia possa me fazer lembrar do seu nome, da sua família, desse problema, para que eu possa orar por você. Não vamos ser só de boca, não só de palavra, não. Vamos agir, vamos ter atitude que façam edificar a nossa vida e a vida do outro. Escolher o que é certo ao invés do que é mais prazeroso é resultado de resignação. É resultado de resignação. Não apenas reconhecer o erro, mas pedir perdão e não voltar a fazê-lo é prova de ser ensinável. A gente precisa não apenas pedir perdão, mas fazer tudo para não errar mais daquela forma. Eu já contei isso para vocês, não é? Um professor que eu tive há alguns anos, ele dizia: tudo bem que você erre, mas erre com criatividade, né? Erre uma coisa diferente, mas a mesma coisa o tempo todo. Isso não é sabedoria, tá? Seja criativo nisso, até para errar, e peça a Deus para mudar a sua vida, o seu caráter a cada dia. Ser moralmente íntegro é resultado de uma profunda reflexão sobre quem sou eu e quem é o meu próximo. Integridade tem a ver com respeito, tem a ver com limites. Eu preciso saber quem é o outro, aonde começa o direito dele e aonde termina o meu. Isso vai me trazer integridade também. Filhos, perceber a vontade de Deus no dia a dia e decidir realizá-la é fruto de investimento de todas as forças e a entrega total da alma para um relacionamento de intimidade sobrenatural da criatura com o Criador, resultando afinal num coração de verdadeiro adorador. É isso que a gente sonha para a primeira igreja batista do Engenho do Meio, é isso que a gente sonha para as famílias, é isso que a gente sonha para o povo de Deus sobre a face da terra, é isso que a gente sonha para a sociedade. Mas tem que começar comigo, tem que começar com você. A gente tem que começar a experimentar a ser adorador em espírito e verdade aqui, agora, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E nós vamos continuar essa temática de atitude. Atitude de adoração foi o primeiro momento. Nós vamos trabalhar isso durante o ano todo. Que o Senhor nos dê muita graça, muito entendimento, muita vontade de fazer diferente, muito desejo de ser parecido cada dia mais com Jesus. E que ao sair dessa casa de oração, você lembre disso: a igreja sai porque a igreja é você, a igreja sou eu. Vamos ser adoradores em espírito e em verdade, fora dos portões. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê uma semana linda na presença dEle, um momento gostoso de intimidade todos os dias. Que cada palavra nossa, cada atitude, cada decisão seja fruto da reflexão e da intimidade com o nosso Deus. Que Ele guarde você, que livre você de todos os males, que ao sair daqui Ele ponha anjos ao nosso redor, para que nenhum mal nos aconteça, e nos conduza em paz para os nossos lares. Que vocês tenham uma semana de trabalho, ou uma semana intensa de intimidade com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez na Tua presença nós estamos felizes pelo privilégio que temos, Pai, de compartilhar do Teu texto, da palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui representada, aqueles que estão nos assistindo nos canais da igreja. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Nos faz sair daqui certos que o nosso culto, aquilo que nós prestamos hoje, foi um culto que chegou como um cheiro suave diante do Senhor, e que a reflexão é sobre a nossa própria vida e não sobre a vida do outro. É sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Que o Senhor possa tratar o nosso coração primeiro, para que ele transborde do Teu amor, da Tua misericórdia, e alcance todos que estão ao nosso redor. Obrigado mais uma vez. Continua conosco, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, sobre a nossa nação, sobre a sociedade que está ao nosso redor, para que conheçam a Cristo hoje
e sempre, e sejam encontrados como homens e mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e sair deste lugar hoje celebrando ao Senhor? Quero te convidar para não sair daqui sem dar um aperto de mão a quem está mais próximo de você e desejar uma semana linda a ele ou a ela, tá bom? Você também, que Deus abençoe sua vida, você que está nos assistindo, que você experimente a graça do Senhor sempre, em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor juntos? E nos guarde em nome de Jesus. Dá uma boa noite a quem está mais próximo de você. E até a próxima vez, próximo domingo pela manhã, às 9 horas. Que o Senhor nos abençoe. Nos enche de graça, perdão, comunhão. Amanhecer, sentido maior. Jesus é a esperança para um mundo melhor. Cidades sofridas não mais se vê. Tarefa que Cristo nos deu. É sonho de Deus. É sonho de Deus.
transformando cidades em jardins de Deus. É sonho de Deus, Vidas curadas, é sonho de Deus, famílias voltar, é sonho de Deus, igrejas saudáveis, transformando